E aí, tudo certo? Olha só, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. E se a gente pegasse um dos maiores heróis que existem e colocasse ele num julgamento, mas com as regras do inferno de Dante Alighieri, o destino de Naruto Uzumaki nesse cenário pode ser bem diferente do que se imagina. Bora mergulhar nessa análise. Essa é a grande questão, né? Naruto Uzumaki. O cara que uniu nações, a criança da profecia, as ações dele trouxeram paz para um mundo que só conhecia guerra. Mas, e se a alma dele fosse parar na balança da justiça do inferno de Dante? Qual seria o peso dos seus atos? O resultado, olha, pode ser surpreendente. Ok? Antes de começar essa descida, a gente precisa estabelecer as regras do jogo. É super importante entender que não estamos julgando Naruto com a nossa moral de hoje. A gente está simulando um julgamento divino, seguindo à risca a teologia medieval que Dante usou para construir seu inferno. E essas regras, sinto muito, não são negociáveis. Então, o ponto crucial é este aqui. São 3 premissas. Primeira, o julgamento é tipo automático. Cometeu pecado? A alma vai para o lugar certo. Segunda, Naruto não era católico, né? Então ele nunca se confessou. Qualquer pecado grave fica na conta dele, sem perdão. E terceira, e talvez a mais importante, a ética de um ninja, que às vezes envolve matar e enganar para um bem maior, bate de frente com a moral de Dante. Com isso em mente, a descida começa. A nossa primeira parada não é um lugar de sofrimento, mas de uma tristeza profunda. O limbo, o primeiro círculo. E a pergunta que fica é: será que o Naruto pararia aqui? Porque, sinceramente, ele parece ter o perfil exato das pessoas nobres que vivem lá. E olha só que interessante essa comparação. Dante colocou no limbo figuras como Saladino, um líder muçulmano que, mesmo sendo inimigo dos cristãos da época, era super respeitado pela sua nobreza e justiça. Naruto tem exatamente as mesmas virtudes. Ele busca justiça, tem uma força de vontade absurda e perdoou inimigos que ninguém perdoaria. Ele é o salvador do seu mundo. Se a gente olhasse só para o caráter dele, o lugar dele seria ali, sem dúvida. Mas tem uma pegadinha. E é aqui que o plano A pro Naruto vai por água abaixo. O limbo é tipo uma área VIP só para almas cuja única falha é não ter sido batizada. Se a alma tiver qualquer outro pecado mortal na ficha, um ato grave feito com consciência, a porta do limbo se fecha. Então, não tem jeito. A gente é forçado a continuar descendo para investigar a ficha do Naruto mais a fundo. Beleza, vamos agora para os círculos superiores do inferno. Aqui é onde quem não teve autocontrole é punido. E, para a sorte do Naruto, nessa parte a defesa dele é bem forte. O segundo círculo pune a luxúria. E eu sei o que estão pensando. Ah, mas Jujutsu sexy. Calma lá. Para a teologia de Dante, a intenção é tudo. O Naruto usava aquilo como uma distração, uma tática de combate. Ele não era dominado pelo desejo. Então, nesse quesito, ele é inocente. Próximo. Em seguida, gula e avareza. O amor dele por Lamen não era gula, era um momento social, de conexão com os amigos no Ishiraku. E a avareza? Pô, o cara viveu com a carteira de sapo quase sempre vazia e nunca ligou para dinheiro. Então essas duas são absolvições fáceis. Mas é a partir de agora que o cerco começa a fechar. O quinto círculo. O lugar que pune a ira. E a vida do Naruto foi, em grande parte, uma batalha constante contra a fúria da raposa de 9 caudas que morava dentro dele. Aqui temos o primeiro desafio de verdade para a alma dele. É só lembrar da luta contra o Pain. O Naruto quase se entregou totalmente à fúria, à destruição. Aquele momento, com certeza, foi um pecado mortal. Só que a teologia de Dante olha a trajetória completa da alma, o estado final dela. E a história do Naruto é, no fim das contas, a história de alguém que dominou essa raiva. Como ele morre tendo superado isso, ele é absolvido. Por muito pouco, mas é absolvido. A questão é, e a violência que ele cometeu? Bem, isso nos leva a ainda mais fundo. Agora a gente deixa para trás os pecados da paixão e entra no baixo inferno. Aqui, o buraco é mais embaixo. É onde os pecados de violência e malícia são punidos. E é aqui que o caso contra o Naruto Uzumaki ganha muita, mas muita força. Existe essa ideia muito forte, né, de que o Naruto não mata. Que ele sempre encontra um outro jeito de vencer sem precisar tirar a vida de ninguém. É uma parte fundamental do idealismo dele como herói. Só que, sobre as leis frias e calculistas do inferno, onde o que importa é a causa e o efeito direto, essa crença não se sustenta. Vamos dar uma olhada nas provas, nos fatos. Primeiro arquivo do caso, Yura. Lá no arco do resgate do Gaara, o Naruto atinge um inimigo com um Rasengan gigante. O resultado é morte instantânea. Ah, mas ele achava que era o Itachi.
Para o Tribunal do Inferno isso não importa. O golpe dele causou diretamente a morte de alguém. Isso, aos olhos de Dante, é homicídio em combate. O segundo caso é ainda mais claro. Contra o Kakuzu, da Akatsu, Naruto usa o Rasen Shuriken. Essa técnica basicamente destrói o corpo em nível celular. O Kakashi até dá o golpe final, mas teologicamente a ação que tornou a morte inevitável foi a do Naruto. A responsabilidade é dele. Com as provas apresentadas, a acusação de violência contra o próximo está mais do que estabelecida. Então agora a gente pode finalmente bater o martelo e dar o julgamento final, passando por todos os círculos. Este quadro resume toda a nossa jornada. Desqualificado do limbo, absolvido da ira porque ele a superou, inocente de fraude e traição porque lealdade era o nome do meio dele. Mas, no 7º círculo, o lar dos violentos, dos guerreiros, como Alexandre o Grande, aí não tem escapatória. O veredito é culpado. Com o veredito decidido, só falta a sentença. E no inferno de Dante, a punição não é aleatória, ela se encaixa perfeitamente no pecado. É a lei do contrapasso. Contrapasso, basicamente, significa sofrer o oposto ou sofrer o análogo. A punição é uma forma de justiça poética que faz a alma reviver sua falha moral para sempre. Então, qual seria a punição perfeita para o Naruto? Ele é condenado ao primeiro nível do 7º círculo, mergulhado no Flegetonte, um rio de sangue fervente. Mas a justiça infernal é precisa. Como Naruto matou para proteger, não por pura tirania, a imersão dele seria rasa, com o sangue batendo só nos tornozelos. Uma dor constante, claro, mas nada perto da agonia dos grandes conquistadores. E para garantir que ninguém saia do seu lugar, centauros vigiam as margens com arcos e flechas. Mas o tormento físico não é o verdadeiro inferno para ele. E aqui está o centro da tragédia. O verdadeiro inferno para Naruto Uzumaki é psicológico. A pessoa que passou a vida inteira querendo criar laços, entendendo a dor dos outros, transformando inimigos em amigos, agora está presa para sempre num lugar onde a empatia é impossível. O grande unificador condenado à solidão. O salvador tornado eternamente impotente. É o castigo perfeito e mais cruel possível para ele. No fim das contas, o que essa análise toda revela é uma incompatibilidade fundamental. O Naruto não é condenado por ser uma pessoa má. Ele é condenado porque as ações violentas que foram necessárias para ele alcançar a paz no seu mundo mancham a alma dele sobre as regras de um outro. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Quando sistemas morais diferentes entram em conflito, quem define o que é justiça? A condenação do Naruto é a prova de uma falha dele ou a prova da limitação de um código moral que simplesmente não consegue entender um herói como ele? A resposta talvez fique exatamente na fronteira entre esses dois mundos. Obrigado pela companhia nesta jornada.